Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma aula de matemática. Essa nossa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 9º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 4, aula 15, e desenvolver as seguintes habilidades: calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras, resolver problema que envolva equação do segundo grau. Os objetivos dessa videoaula são 4. Estudar as expressões algébricas, identificar padrões em sequências numéricas e de figuras, estudar a equação do segundo grau e sua resolução e resolver alguns problemas. Vamos começar estudando sobre as equações algébricas. O que são as equações algébricas? São expressões formadas por operações matemáticas que envolvem números conhecidos e desconhecidos. Por exemplo, está aqui uma expressão algébrica: x mais 4x vezes 2 ao quadrado menos 3 dividido por x. Veja que nessa expressão algébrica nós temos letras e números. As letras são chamadas de variáveis, no caso aqui a letra x. Os números, quando vêm na frente da letra, são chamados de coeficiente. Podemos ter número também em forma de expoente ou de operações. Também necessitamos de operadores, o sinal de mais, de subtrair, vezes, dividir, como também de parênteses, quando for necessário, para organizar a expressão algébrica. E para encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica é bem simples. Basta substituir o valor numérico, o valor da variável, na expressão. Okay? Ou seja, encontramos o valor numérico de uma expressão algébrica substituindo o valor da variável na expressão. Então, se a variável, por exemplo, x, valer 5, então onde tem x, nós colocamos 5. Ao substituir a letra pelo número 5, no caso, e resolvendo as operações, nós encontraremos o valor numérico da expressão algébrica. Vamos ver isso com este probleminha agora. Trago aqui o exercício da seção Fixando Mais, na página 181. Diz o seguinte: a professora de matemática de Júlia lançou um desafio para sua turma. Veja o que ela propôs. Então diz aqui a fala da professora: qual o valor da expressão m ao quadrado mais n ao cubo, tudo dividido por 4, sendo m igual a 2 e n igual a menos 2. Júlia foi a primeira da turma a resolver o desafio. Para que tenha acertado essa questão, qual o resultado ela deve responder? Veja que a professora está dizendo que o m vale 2 e o n vale menos 2. Então, se eu quiser saber o valor dessa expressão, basta eu substituir o m por 2 e o n por menos 2. E é o que vamos fazer aqui agora. Está aí, ó. O m ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, porque o m vale 2. Mas agora é o n ao cubo, só que o n vale menos 2, então eu substituí e coloquei menos 2 ao cubo. Tudo dividido por 4. Vai ajudar você na resolução colocando parênteses quando você fizer a substituição. Assim você preserva o sinal da variável e consegue fazer as operações com o jogo dos sinais que vamos resolver agora. Fica a dica: sempre que for necessário, use parênteses na hora da substituição da letra pelo número. Vamos lá. Resolvendo agora essa expressão, que já não é mais algébrica, agora é numérica, vai ficar o seguinte: 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos menos com menos vai ficar menos, no caso. 3 vezes, menos com menos mais, com menos dá menos. E 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Continuando aqui fazendo esse jogo do sinal, ó, mais com menos vai dar menos. E agora 4 menos 8 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então a alternativa correta aqui, ou seja, o valor dessa expressão algébrica, quando x é 2 e o n é menos 2, ou melhor, quando m é 2 e o n é menos 2,
vai ser menos 1. Alternativa A, menos 1. É isso aí, gente. Vamos continuar com a nossa videoaula, estudando agora um pouco sobre sequências e padrões. E, gente, nesse estudo das sequências, nós podemos ter dois tipos de sequências: as chamadas repetitivas e as chamadas recursivas. Vale salientar que nós podemos ter sequências de imagens ou sequências de números. Eu vou trazer aqui um exemplo de sequências repetitivas. Tá aí, ó. Suponha que você deseja saber a próxima figura dessa sequência. Parece uma sequência confusa, mas acredite, ela está repetindo, ela está se repetindo. Como? Tá aqui, ó. Perceba que nós temos um garotinho com os braços para baixo, uma mocinha com os braços para cima e vai continuando até que se repete de novo um garotinho com os braços para baixo. E continua até fechar o ciclo, que é uma mocinha com os braços para cima. Então, encontrando esse padrão de repetição, fica fácil de identificar a próxima figurinha. No caso, vai ser a segunda figurinha do padrão, que é essa mocinha com os braços para cima. Já está aqui a resposta. Então, é possível encontrarmos sequências repetitivas e, conhecendo o seu padrão de repetição, já ajuda na resolução dos problemas. Temos também sequências chamadas recursivas. Eu trago aqui um exemplo dessa sequência numérica para a gente tentar descobrir este número que está faltando. Parece confuso, né? Os números parecem não ter uma ordem, mas possui. Veja que o padrão aqui ele é bem simples. Está aqui, ó. Somando os dois primeiros números, vai dar 2, ó. 1 mais 1, 2. Continuando esse padrão, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Perceba que eu preciso dos números anteriores para encontrar o próximo. Por isso que ela é chamada de recursiva. E aí vai, ó. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. E por fim, para finalizar, encontrar o valor desconhecido, 21 mais 34, 55. Então, esta é exatamente um caso de sequências recursivas, ou seja, eu preciso, ela não está repetindo. Eu preciso, na verdade, dos números anteriores para encontrar o próximo. No caso aqui foi os números, mas podem ser também figuras. Vamos resolver um probleminha sobre estas sequências. Está aqui a quarta questão da seção Fixando Mais, está na página 185. Diz o seguinte: as figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Está aqui as figuras. N igual a 1, nós temos uma quantidade de bolinhas. N igual a 2, outra quantidade. N igual a 3, outra quantidade. N igual a 4, outra quantidade. O que eu quero saber? Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de bolinhas B em função da ordem N, 1, 2, 3 e assim por diante, é. Vamos conferir quantas bolinhas tem em cada uma dessas figuras. Na figura 1, nós vamos ter 3 bolinhas. Está aqui, 1, 2, 3. Na figura 2, nós vamos ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas. Na figura 3, nós vamos ter 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas. Na figura 4, nós vamos ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bolinhas. Daqui já dá para a gente perceber um padrão. Veja que o N vai aumentando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Já o B está aumentando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Daqui já dá para a gente perceber que B em relação a N é o seguinte. B é 3N. Porque se eu tiver o N1, o B vai ser 3. Se eu tiver o N2, o B vai ser 6. Sempre multiplicando por 3. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Então a quantidade de bolinhas é 3 vezes o número da ordem da sequência. Então a alternativa correta vai ser a letra B de bola.
É isso aí. Vamos estudar agora a equação do segundo grau. O que é uma equação de segundo grau? É uma expressão que possui mais ou menos esta estrutura. O a é um coeficiente, será um número, o x uma variável, o 2 expoente aqui, ó, esse 2 aqui vai caracterizar que é uma equação do segundo grau. Esse é o primeiro termo da equação do segundo grau. O segundo é esse bx, o b também é um número e o x é a variável. O terceiro é o chamado termo independente, que é o c, ele não tem letra x, tudo isso igual a zero. Está aqui um exemplo de equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero. Veja que ela mantém a mesma estrutura da equação, né, geral. E daqui dá para a gente perceber que o a vale 1. O a é o número que fica na frente do x ao quadrado. No caso aqui é 1, ele não aparece, mas já sabemos que ele é 1. O b vai ser menos 3, que aparece em frente ao x. E o c é o número que fica independente do x, no caso é o mais 4. Às vezes, essas equações vêm incompletas, como é o caso aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 5 igual a zero. E segue de boa. Podemos identificar o a, o b e o c facilmente. Ó. O a é o número que vem na frente do x ao quadrado, no caso é menos 2. O b não tem, ó, o b é o que vem com x, como ele não tem, ele é zero. E o c é o termo independente, é o termo que não tem x, no caso é o mais 5. O que não pode faltar, gente, é o termo que tem o x ao quadrado, porque é ele que caracteriza a equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, gente, nós vamos usar a famosíssima fórmula de Bhaskara. Está aqui, ó. Para encontrar o valor de x da equação do segundo grau, nós usaremos essa fórmula que diz menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Resolvendo essa expressão, sabendo o valor de a, de b e de c, nós encontramos os valores exatos, na verdade, de x, que em geral são 2, né? O x' e o x duas linhas. Vamos resolver probleminhas envolvendo a equação de segundo grau. Está aqui. Trago aqui um problema da seção Fixando Mais, que está na página 190. A quarta questão. Diz o seguinte: o custo de uma produção em milhares de reais de x máquinas iguais é dado pela expressão c de x igual a x ao quadrado menos x mais 10. Se o custo foi de 52 mil reais, então o número de máquinas utilizadas na produção foi. Veja que o custo C já é dado em milhões de reais, no caso aqui está 52 mil, então ok. E a quantidade de máquinas, né, logicamente vai ser uma quantidade numérica. Né? Veja que eu já tenho o valor do custo, que o problema me deu, 52 mil reais. Como já está na mesma unidade de milhares, eu estou colocando aqui apenas 52. Eu sei que o custo é igual a x ao quadrado menos x mais 10. Então já vou trocar o custo pelo seu valor, pela sua expressão. Ó. X ao quadrado menos x mais 10. E agora eu vou resolver aqui desenvolver um pouquinho mais essa expressão algébrica. Vou trazer o 52 aqui para dentro e vem com o sinal trocado. Ó, era mais 52, traz para dentro, vem menos 52. Resolvendo esse mais 10 com menos 52, ó, vai dar menos 42. Nós temos agora uma equação do segundo grau, ó, completinha. O a vai valer mais 1, o b, no caso, vai valer menos 1, e o c, que é o termo independente, vai valer menos 42. Resolvendo essa equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, que eu coloquei aqui já, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2a, substituindo a, b e c na equação, na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter, está aqui, o b vale menos 1, né? Novamente o b vale menos 1 ao quadrado, 4 vezes o a vale 1, e o c vale menos 42, vezes 2a, o a vale 1. Vamos fazer aqui parte por parte, ó. Menos com menos vai ficar mais, ó, mais 1, mais ou menos. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1, mais
mais porque menos com esse menos aqui, ó, menos do 4 com menos do 42 vai ficar mais. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 42 dá 168. Fazendo essa operação de dentro do radical, 1 mais 168 dá 169. Tirando a raiz de 169, nós vamos ter 13, ó. Então 1 mais ou menos 13 dividido por 2. Daqui nós vamos poder descobrir o nosso x' e o x duas linhas. X' vamos tomar o sinal de mais. Então 1 mais 13 vai dar 14. 14 dividido por 2, 7. Está aqui o x'. E o x duas linhas nós vamos tomar o sinal de menos. 1 menos 13 vai dar menos 12. Dividido por 2 fica menos 6. Está aqui os dois valores de x, x' 7, x duas linhas menos 6, para satisfazer a equação de segundo grau. No entanto, ele quer saber a quantidade de máquinas utilizadas, porque x é a quantidade de máquinas. E nós não podemos ter a quantidade de máquinas negativa. Não tenho como eu ter menos 6 máquinas. Então, isso aqui, o menos 6 não é válido. O positivo é válido. Então, nesse caso, a quantidade de máquinas vai ser 7. 7 máquinas é a quantidade suficiente para que se tenha um custo de R$52 mil. A alternativa correta vai ser a letra B de bola. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos as expressões algébricas, identificamos padrões em sequências numéricas e de figuras, estudamos as equações do segundo grau e resolvemos alguns problemas. Continue resolvendo os exercícios do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!